Olá, seja muito bem-vindo à TV Minutos, a minha, a nossa TV que trabalha com produtos de mediação, com informação muito interessante, coisas que você gosta de ouvir. E hoje, não diferente dos outros dias, a nossa entrevistada é a Rosana Galizzi e ela trabalha com marcas e patentes. Ela trabalha na PA, que são produtores associados. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão de marcas e patentes, que as pessoas às vezes não dão valor, mas é de grande importância para a empresa. Afinal de contas, com isso, a gente vai garantir a nossa identidade no mercado sem que ninguém se utilize da nossa marca para divulgar um outro produto e queimar a nossa imagem, tá bom? Seja muito bem-vinda, Rosana. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora, com todo o seu público. Muito obrigada. O prazer é nosso estar aqui com você, porque eu acho esse assunto um assunto muito interessante. E, aliás, vocês têm que ficar sabendo que a gente já tentou gravar isso de maneira remota, mas não ficou tão legal. O assunto era tão bom que eu resolvi trazer e a gente veio para o estúdio para poder trazer isso, para que vocês entendam, compreendam e curtam esse assunto da mesma maneira como eu curti. Então vamos lá, vamos repetir todo aquele nosso papo gostoso que a gente teve outro dia, falando sobre marcas e patentes. Então, para a gente começar, vamos situar para o pessoal que às vezes não conhece, não sabe da importância de registrar o seu produto, a sua marca, a sua ideia, né? E garantir em cima disso, porque isso tem valor, né? Sim. O que é garantir, o que a pessoa vai fazer quando ela vai falar, vou registrar em marcas e patentes? O que seria isso? Numa linguagem bem popular para o pessoal falar, legal, quero fazer. A primeira coisa que a gente precisa pontuar, doutora, é a diferença entre marca e patente. Porque ficou tão natural as pessoas falarem, eu trabalho com marcas e patentes, ou eu vou contratar uma empresa de marcas e patentes, que as pessoas costumam misturar esses assuntos. A proteção de marca é quando temos um signo que nos diferencia de outros. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, que é a PA, Produtores Associados. Essa é a nossa marca. Existem outras empresas que trabalham com marcas e patentes com suas respectivas marcas. Marcas de roupas, marcas de carros. Então, esse signo que nos faz diferenciar do outro, do concorrente, do colega, da mesma atividade ou de atividades afins ou até de atividades diferentes. E patente é aquela proteção de algo que vai para a industrialização, que vai virar um objeto. Então, algo que se cria para melhorar a vida de um consumidor. Então, quando alguns empresários, inclusive, me falam assim, Rosana, eu preciso fazer a patente da minha marca, eu preciso fazer essa correção. Patente é um assunto ligado à indústria, né? Algo que vai para a linha de produção. E marca é registro. Então são assuntos diferentes e por isso que patentear a marca é uma forma incorreta de dizer eu preciso fazer o registro da minha marca. Seria como a marca é o nome da pessoa, é o nome do escritório, é o nome mesmo que nem... Por exemplo, eu quero garantir que nunca ninguém vai poder usar mais o meu sobrenome, por exemplo. Eu posso lá registrar, hipoteticamente, né, o nome e vão sempre associar aquele nome à minha pessoa. É isso que eu garanti. Agora, já a patente, o cara descobriu essa parte da caneta. É isso que ele vai patentear, porque ela vai fazer parte de alguma outra coisa, é isso? Exato. A caneta, por exemplo, é um bom exemplo. Né? Existem dois tipos de patentes. Quando alguém inventou a caneta lá atrás, com aquele biquinho que tem a bolinha, né? Quando foi inventado esse instrumento, ele virou uma patente, nós chamamos de privilégio de invenção. Então, não existia a caneta e alguém inventou uma caneta. Quando alguém pegou aquela caneta, que já era patenteada, e fez aqueles botõezinhos coloridos que você aperta o botão vermelhinho, sai a pontinha vermelha, aperta azul, sai azul. Aquele movimento, aquela peça que foi colocada em cima... Movimento dentro da caneta. Dentro, então aquele movimento, aquela modificação na caneta que trouxe um conforto para quem gosta de usar várias cores, por exemplo, é um outro tipo de patente que nós chamamos de MU, que é um modelo de utilidade.
Então, a patente é só quando ela pode ser aplicada uma ideia em algo que já existe ou criar alguma coisa que nunca existiu. Isso é uma patente, né? Isso é patentear alguma coisa. A marca não. A marca é pegar a caneta, eu vou falar uma marca muito conhecida, que todo mundo já teve ou já ouviu falar, que é a marca Bic, por exemplo. Então, uma caneta é uma patente. Bic é a marca da patente. Isso, é a marca do produto patenteado. Desculpa. Exatamente. Que legal. Porque quando fala nessa marca de patente, de caneta, você automaticamente vê ela na tua frente. Sim. Né? A identidade dela mesmo. Sei o que eu tô falando, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa curiosa, doutora? A lei da propriedade industrial, ela tem algumas coisas muito pontuais e a gente não ouve falar na mídia normalmente. Então, é bacana quando há essa possibilidade de a gente esclarecer algumas coisas. Por exemplo, a marca não pode se confundir com o produto. Se a marca se confunde com o produto, ela perde valor, porque marca é valor patrimonial, né? Eu uso sempre como exemplo a Kibon. Quando a Kibon foi vendida, ela foi vendida por 950 milhões de dólares. É uma sorveteria. Então, a marca foi o maior peso de valor nessa venda, né? Quando a gente fala assim, eu comprei uma Gillette. Esse produto, que é uma lâmina de barbear, quando ele é confundido com a sua marca, a marca perde o valor. Por isso que mesmo havendo essa confusão, a empresa continua fazendo um investimento de marketing para dizer que Gillette é marca, não é um produto. E nós temos um grande exemplo também. Mesmo, né? A sua melhor lâmina de barbear. Sim, Gillette. Isso tem que ser pontuado. Porque senão a marca, que de repente vale $1 milhão, se ela se confunde com o produto, a marca perde completamente o valor. E nós temos hoje o isopor, que um dia foi marca. Isopor não é um produto, um dia foi marca. Só que hoje ela se confunde com o produto e não tem valor nenhum. Isopor virou sinônimo daquele produto que todo mundo conhece. Perdeu completamente o valor. Quer dizer, aquilo se fosse ser vendido, teria um outro nome. Por exemplo, ia se chamar Cajuzinho, a marca que vendia aquilo era Isopor. Aí chegou um ponto de que aquilo já se confundia. Quando eu vou me falar daquele produto, eu falo do Isopor. Como agora eles mudaram. Então, em cima disso que você falou, bem interessante. Você viu que agora a Duratex mudou, né? Ela mudou, ela tem uma outra marca que está englobando outras. Porque tudo era Duratex. Eu não acompanhei. Está na televisão, na televisão essa propaganda, a gente vê que agora, não lembro o nome que eles mudaram agora para uma marca nova, mas ele falava, você conhecia o Duratex, Duraflor, outras marcas que fazem parte de uma terceira marca agora, que não significa nenhum deles, é a marca. Talvez seja alguma coisa, não só pela fusão de empresas, mas talvez para que a marca agregue valor novamente. Exatamente, para não haver, de repente eles perceberam que estava havendo uma confusão, o produto com a marca. Nós temos um outro exemplo que é o macacão. O macacão, que a mulherada gosta, né? Eu também gosto. Macacão era marca, virou produto. Hoje a gente fala macacão, já vem na cabeça aquele modelo de roupa, mas foi uma marca. Vitrola, a gente fala, eu tenho uma vitrola. Vitrola é um toca-disco. A marca era Vitrola. Toda vez que há essa confusão, então a marca perde o valor. Nós vemos a esponja de aço. O fabricante que faz a esponja de aço, marca Bombril, ele fez uma propaganda no passado marcando bem isso. Ele fala, isso é uma esponja de aço, isso é Bombril. Por que isso? Porque senão o valor da marca Bombril ia cair. Nossa, é bem interessante. A gente nem tem ideia, né, de quantas coisas envolvem você preservar aquilo que você cria, né? E vamos dizer que tudo depende de cada um na sua caixinha, mas são as nossas criações, né? Sim. Aquilo que você acordou de madrugada e falou, vou fazer determinada coisa, vou abrir uma empresa
A, B ou C, sonhei com uma peça de mecânica. Então, marcas e patentes, elas vão garantir as nossas brilhantes ideias. Exatamente, exatamente. E a marca, por que ela é mais comum do que a patente? Porque todo mundo começa um projeto, a primeira coisa que pensa, na marca. Você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você precisa saber, que marca? Você vai consultar se alguém já usou esse nome. Sim. É a primeira coisa, você vai abrir uma empresa, o que é? A empresa tá bom. Que nome você gostaria de dar para sua empresa? A, B ou C? Vou consultar. Doutora, e um ponto importante que a senhora citou agora da consulta. A consulta é importantíssimo que seja feito por um profissional que conheça a lei da propriedade industrial. Por que eu falo isso? O contador, ele faz busca na junta comercial do estado de São Paulo, se estiver em São Paulo, do estado do Rio, se estiver no Rio, e as juntas não se falam. Sim. Então, se o contador, quando ele faz o trabalho dele sempre muito bem feito, abre a empresa e ele não é obrigação do contador fazer a busca de anterioridade em território nacional. Não é obrigação. Alguns fazem, alguns têm parceiros como o nosso escritório, eu tenho muitos parceiros, tanto advogados quanto contadores. Porque o contador, quando ele está apoiado na lei da propriedade industrial por um profissional da área, ele consegue oferecer para o cliente dele não só a proteção na junta comercial dentro do estado, mas também uma visão de como é que está o território nacional naquela atividade para aquele empresário. Então é importantíssimo, porque quando a gente fala em busca de verificar se alguém já tem o nome, a pessoa agora vai no Google, coloca o nome e procura. Essa não é a busca ideal. Porque se você não conhece a lei da propriedade industrial, não faz uma busca baseada na lei, por radical, por atividade, por classe, você acaba tendo uma busca maquiada. Pode até começar um processo e lá na frente ter um problemaço. Então a busca é necessário que seja feita sempre e sempre por um profissional da área da propriedade industrial ou um contador que conheça a lei da propriedade industrial. Realmente, eu dei aula de direito empresarial, né? E aí nessa área a gente fala exatamente disso, né? Que você vai registrar, e a gente trabalha, assim, teoricamente, né, marcas e patentes, e a gente fala exatamente isso, que o ideal é você fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Eu tive, há muitos anos atrás, um cliente que me procurou com aquele saquinho de adoçante que chamava Meat Sugar. A Ginomoto, era da Ginomoto, eles lançaram esse saquinho com adoçante. Foi um lançamento. E o cliente me procurou, doutora, eu quero que a senhora mande recolher todas as revistas que ele anunciou assim, tipo Veja, Isto É, sabe? Eram revistas de peso, assim, de grande tiragem. Tem que recolher tudo, porque eles estão usando, ó, tá aqui, mandei registrar, aqui estou em processo de registro, marcas e patentes, aqui, ó, tá aqui o negócio, olhei, falei, tá bom, né? Mas, como era Ginomoto, eu falei, vou conversar com um colega meu que é advogado. Falei para ele, você consegue mandar um e-mail para Ginomoto lá no Japão, escrevendo em japonês, né? Que eu preciso saber se eles registraram essa marca. Aí eles responderam que sim, que a marca era registrada, mas já era de domínio mundial. Que já tinha passado o período que era de domínio mundial. Chegou no Brasil agora, mas não era em tese, tanto não era que ele viu isso fora do país, quis ser esperto aqui, né? Tem sempre o cara que vai ser esperto e quer tirar vantagem. E aí eu expliquei para ele que não dava. Você imaginou se eu tiro de circulação todos os displays com a novidade no supermercado? Olha a dor de cabeça que você vai ter. Então, não é? Então você tem uma assessoria boa para a tua loucura, né? E aí não é só você procurar um advogado. O advogado é muito importante, você tem que procurar um advogado, claro. Ele vai te orientar, ele vai falar, mas o advogado ele tem que ter esse discernimento também de ver os mecanismos, de ter a certeza antes de ingressar com uma ação, porque senão ele vai trazer uma situação muito danosa para o seu próprio cliente, né? Claro que errar não seria justificativa de uma representação. O cliente pode falar, não, independente da sua opinião, eu quero que faça. Mas é muito interessante que você faça uma pesquisa e vá buscar uma empresa que entenda para fazer uma parceria em determinados processos, para ter certeza
e você está dando uma boa orientação. Porque, de maneira muito equivocada, as pessoas imaginam que o advogado está lá para fazer o que o cliente quer. Não, o advogado está lá para orientar o melhor caminho jurídico. E se tem alguma coisa errada, é obrigação sim do advogado falar, o senhor está errado aqui. Aqui talvez o senhor vai ter um problema e trazer essas possibilidades para o próprio cliente. E aí sim, se ele falar, apesar disso eu quero tentar, realmente você vai assessorar. Mas não está escrito em lugar nenhum que o cliente entrou no escritório e a gente tem que fazer aquilo que o cliente quer. E às vezes é juridicamente impossível, né? Então, eu acho que isso é muito importante deixar colocado no sentido das pessoas procurarem os profissionais especializados na loucura que ele quer fazer. Exatamente. E uma coisa importante, doutora, eu não sou advogada, eu sou agente da propriedade industrial, eu sempre deixo isso muito bem claro. E lá no nosso escritório, nós atendemos advogados. Por quê? Os advogados, eles são especialistas, a maioria deles. Então, não adianta procurar um advogado criminalista ou um advogado especialista em previdência para tratar de registro de marca, de patente, de direito autoral. Ele até pode ajudar, mas precisa ser especialista no assunto. Porque o especialista, ele conhece a lei, ele vai saber os caminhos corretos. Sabe, até as saídas boas, né? Exatamente. Então vai saber, por exemplo, que a Ginomoto é uma marca de alto renome, por exemplo. Essa outra marca que a senhora citou, a senhora acho que não citou a marca, se citou, eu não lembro dela ser de alto renome. Não, mas Sugar era da Ginomoto. Era da Ginomoto. Um produto da Ginomoto. Então, se uma marca ela é concedida em território nacional e ela é alto renome, não importa em que atividade a pessoa vá trabalhar. Essa marca está protegida em todas as classes, porque a proteção marcária é feita por classe. Existem algumas empresas que protegem as suas marcas em 10 classes. Para fazer isso, o contrato social da empresa tem que dar essa autorização. Eu tenho que ter no meu contrato social que a minha empresa atua em 10 áreas diferentes, para poder fazer o registro em 10 classes. Se eu não tenho, eu só consigo fazer em uma classe. Mas as marcas de alto renome, aquelas que o público jamais pode dizer, eu nunca ouvi falar dessa marca. Essas são de alto renome. Alguns slogans também, né? Teve um caso, também foi de um cliente que me procurou e também não teve jeito. Falei, você vai ter que mudar toda a tua cartonagem, era uma confecção. E ele fez uma toalha de mesa que você podia passar o pano, era tecido, mas ele tinha um tratamento que não entrava água. Não era o famoso Scott Guard, mas ele era um produto que passava como se ele plastificasse as fibras, mas ao toque era tecido, né? Então, ele fez a toalha, pôs nos supermercados, grandes redes, e estava lá, use à vontade. C&A veio e falou, você não pode usar a palavra use na toalha, porque use, abuse sozinho, abuse sozinho, é vinculado a C&A, ele teve que tirar. Eles fecharam de tal maneira a frase C&A, use, abuse, C&A, que ele não podia usar a palavra use à vontade, porque remetia a use e abuse. E nesse caso, talvez porque o produto dele é vendido nessa loja. Não era vendido naquela loja, mas a loja provavelmente tinha alguma coisa parecida, sei lá, enfim. Acho que eu não me fiz entender. Não era vendido nessa loja, mas é um produto que a gente chama de co-irmão. Nós temos uma toalha e a C&A vende produtos para casa. Sim, então isso, essa ligação também não permite o uso de algumas marcas, que a gente chama de classe co-irmã. Vê como são coisas tão detalhadas que não dá para... E eu falo assim, porque o profissional ele tem que saber o limite dele. Né? O advogado ele tem o limite dentro da lei. Agora, quando é uma coisa muito específica, ele tem que entender muito bem. E se não entende, ele tem que procurar quem entende. E aí você vai dar um bom trabalho. Né? Mas é assim, é uma área que tem muita coisa para ser dita, para ser conhecida. Porque as pessoas não podem sair tendo ideias e achar que porque tiveram ideias vão tornar isso público. Não necessariamente, né? Uma coisa importante também agora que com a pandemia abriram muitas startups e além disso muita gente abriu as lojas virtuais, né?
fazendo frases para chamar as pessoas para suas redes. O hashtag, ele pode ser protegido, né? Ele pode ser protegido como marca, dependendo da forma que ele está apresentado. Ele pode ser protegido por direito autoral. Então, pouca gente sabe disso. Uma hashtag, ela pode e deve ter uma proteção, porque ela remete quem está pesquisando para uma página, para um site. Se ela não tiver proteção e o seu concorrente souber disso, ele pode pegar aquela frase, proteger, te impedir o uso, e o seu cliente vai entrar naquela frase e cair no site do vizinho. Então isso também é bom que se coloque, para que as pessoas saibam. Proteja suas hashtags. Se eu colocar, por exemplo, hashtag Câmara Arbitral, eu posso registrar isso. Pode registrar isso. Que aí toda vez que cair, vai ter que cair comigo. Cai Isso é bem interessante. Coisa que a gente pensa que é tudo brincadeira, né? São detalhes. Hashtag pronto, falei, né? Todo mundo fala isso, né? Sim. Me parece que a Xuxa teve um problema assim também, numa época, que alguma coisa que ela ia usar o nome dela e alguém tinha registrado. A lei da propriedade industrial, ela tem algumas aberturas para manifestação de terceiros. Mas a gente às vezes não sabe. Então, mas para isso, se não tiver uma empresa especializada acompanhando aquele processo, você vai comer bola. Vai passar direto. Por quê? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele é aberto ao público. Qualquer cidadão brasileiro pode ir ao Instituto e pedir o registro da sua marca. Só que ele precisa conhecer a lei, ele precisa conhecer as classes, ele precisa saber gerar uma guia corretamente. Ele precisa acompanhar os prazos. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial não tem condições de avisar ninguém de nada. Ele faz uma publicação oficial. Então, se não há um profissional da área acompanhando um registro, seja de marca, seja de patente, esses prazos que são abertos publicamente para todo cidadão... Mas quem procura? Ninguém, né? Não tem como acompanhar. Exatamente. Não tem. E o empresário que tem o seu negócio, ele precisa cuidar do seu negócio. Se ele parar o negócio dele para acompanhar publicações oficiais para se manifestar, ele não cuida do negócio dele. Exatamente. Então, é cada um no seu quadrado, não tem jeito, né? É isso aí. Bom, o papo de hoje estava muito bom, mas eu não tenho mais como continuar, senão a gente ficaria horas aqui falando. Eu agradeço aí a sua participação, Rosana, e gostaria das suas considerações finais. Obrigada, doutora. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de colocar esse assunto para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, já que não é um assunto que vem tanto à tona. Sim. E dizer que tem muita coisa para se falar sobre propriedade industrial. Hoje a gente focou em marca e patente, mas tem muita coisa. Se alguém quiser mais detalhes, procura a PA Marcas, @PA Marcas nas redes sociais, nosso site, pode me chamar, né? rosanagalize@pamarcas.com.br é meu e-mail, pode mandar pergunta, que eu adoro responder. Bom saber. Bom, pessoal, o programa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo vocês no nosso próximo programa.